Olá, eu sou o Ricardo Linassi e hoje eu vou te contar 3 segredos sobre como melhorar o seu toque na bateria. Então, gente, aqui no Instituto Musical da Arezzo, recebemos muitas dúvidas de alunos e, na medida do possível, vamos tentar atender a todos. Porém, um que é sempre recorrente, que é como obter maior velocidade, com precisão, com força, e é algo que chega constantemente até nós e eu vou tentar te mostrar da melhor maneira possível como você melhorar o seu toque. Tem uma tríplice aliança que eu gosto de passar para os meus alunos, que é controle, resistência e força. Com esses 3 fatores, você melhora o seu processo de toque, melhora o seu som e a sua desenvoltura na bateria. Então vamos a cada um deles. Primeiro, controle. O que é isso? Independente da pegada que você utiliza, se é traditional, se é French grip, pegada francesa, se é German grip, American grip, Spivak, independente de qual delas seja, você tem que ter controle sobre ela. Então, como obter controle? Eu vou considerar primeiro French grip, que é dedão para cima, sempre ao longo da baqueta, né? Ele na mesma direção da baqueta. Você vai pegar, fazer a sua pinça, que é como a gente chama essa pegada assim. Faça a sua pinça, traga a baqueta para o alto e movimente para trás e para frente. Nesse primeiro momento, não precisa preocupar com o metrônomo, nem com velocidade, nem nada. Apenas para trás e para frente. Por quê? Você tem que ter fortalecimento nesses músculos da mão para poder dominar esse movimento da baqueta, para trás e para frente. Assim. Pode fazer lento, não precisa apertar demais. Apenas segurar firme o suficiente para a baqueta não cair e ela poder movimentar para trás e para frente, certo? Quando já estiver legal, você vai para a pele e vai fazer esse mesmo movimento. Porém, agora a diferença é, eu não vou mais puxar ela. Aqui no ar, sim, ela não tem nenhum ponto que bata e dê rebote para voltar. Então você faz só de empurrar para baixo e com o rebote ela vai voltar. Você vai fazer isso primeiro com esse dedo, depois com esse e depois com todos. Por quê? Só esse, às vezes pode ficar bamba a baqueta, tocar um pouco aqui, ela não tem uma direção certa. Então você tem que sempre mirar num ponto e tentar acertar esse ponto e depois quando for para a pele, o mais central possível. Dessa forma o seu som sai mais homogêneo. Ok? Então, fiz com uma mão, faço com a outra, depois as duas e depois intercalados. Beleza? Então, olha só. Primeiro movimento nosso, assim. Você pode também considerar, mas eu toco com a palma para baixo, tipo German ou American Grip. Não tem problema. Você vai fazer o treino da mesma forma e depois na pele e depois intercalado. Também. O que acontece? A gente vai entrar no segundo ponto agora, que é resistência. Por que isso? Uma música tem média 4 a 5 minutos. Algumas menos, outras mais, mas vamos considerar uma média de 4 a 5 minutos. Então você não pode ficar, fui lá, toquei, cansei. Não, tem que aguentar a música inteira. O que acontece muitas vezes? Um baterista afoito ou com pouca experiência,
Ele chega na primeira música do show e começa detonando, tocando com a maior força, só que chega ao meio da música, ele já está cansado, o braço dele já não aguenta, e aí começa a perder resistência e tocar fraco no final, que começa a doer a articulação, o músculo, e isso acontece muito. Como você vai treinar essa resistência? Você vai colocar um metrônomo, seja lá qual for a velocidade, depende do seu nível na bateria, e aí treina isso por 2, 3, 5 minutos, vai gradativo, treina um pouquinho por dia. No primeiro dia você fez 1 minuto, no segundo 1 minuto e meio, terceiro e assim por diante. Dessa forma você vai estar adquirindo resistência. Tá certo? Pois bem, fiz isso com uma mão, fiz isso com a outra mão, depois as duas juntas e depois intercalado. Aqui você já está num processo intermediário, você já está com controle, você sabe da onde a baqueta sai, para onde vai, para onde volta. Então, isso tudo é uma combinação de força, jeito de tocar, a altura que vai sair e voltar a baqueta e o ângulo, que às vezes se você tocar muito para cá, vai pegar no aro, não vai dar o rebote necessário. Se você pegar muito para frente da baqueta, também não tem um rebote bom, ela é muito pesada aqui para trás. E muito para trás também é ruim. Então tem um ponto de equilíbrio da baqueta que você tem que encontrar para poder ter o melhor rebote possível. Ok, chegamos ao nosso terceiro ponto, força. E aqui com força eu quero dizer dinâmica. Só que controle, resistência e dinâmica, controle, resistência e força, que é como eu costumo usar. Por quê? Conforme a força que você usar, é a dinâmica que vai ser gerada, é o som que vai ser gerado. Se você tocar fraco, a dinâmica é baixa. Se você tocar forte, a dinâmica é alta. E médio, médio. O médio, normalmente é o que a gente começa a tocar. O meu som mediano é esse. Pode ser maior ou menor que o seu, pode ser maior ou menor do que o do vizinho, do que quem quer que seja. Mas a sua média, o seu som médio, vai ser o que normalmente você começa tocando. Aí, você vai treinar diferentes dinâmicas para o mesmo exercício. Se você tem um exercício lá que é de ficar 1 minuto em toque simples com uma mão, você vai treinar 1 minuto com a dinâmica baixa, ou seja, tocando fraco. Depois mais 1 minuto tocando mediano. E depois mais 1 minuto tocando forte. Perceba que quando eu toquei forte, eu mudei um pouquinho do French pro Spivak. Isso é questão minha. Cada um tem a sua preferência de como tocar, seja traditional, seja qual for a sua forma de pegar na baqueta. Para mim, eu consigo ter mais força tocando com o pulso e um pouquinho do braço, com os dedos auxiliando. Então, lembre-se, controle, resistência e força. Com isso, você vai conseguir ter um melhor desenvolvimento, um maior rendimento na bateria. Controle, para você saber a taxa de altura que vai, o rebote, onde ele é melhor colocado. A resistência, para você poder aguentar um show inteiro, que é de 1 a 2 horas, dependendo do show. E a força, porque dentro de uma mesma música, muitas vezes a gente tem as 3 dinâmicas. Você vai ter que começar tocando fraco ou terminar tocando fraco. Aí lá no meio você está médio e tem um momento da música que é alto.
Então, sempre treine com o metrônomo e as 3 dinâmicas, independente da sua técnica. Às vezes vai ser necessário dedão para cima, às vezes palma para baixo. Depende de cada um. Então, esse é o nosso segredo de como tocar melhor: controle, resistência e força. Continue nos escrevendo e esperamos poder solucionar todas as suas dúvidas. Na medida do possível, o faremos. Continue seguindo o Instituto Musical d'Arezzo e lembre-se, a gente já tem um método completo, um primeiro módulo completo de como tocar bateria, do iniciante até o intermediário. E mesmo que você já seja um baterista experiente, pode ter alguma coisa lá que sirva para você. Bem, espero que você tenha gostado dessas dicas. E para você que quer aprender bateria, quer saber mais sobre o instrumento, mais sobre esse assunto, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Clica lá e se inscreve, que vai ter todo o nosso conteúdo lá. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.